Bem-vindos mais uma vez a estes apontamentos da Casa de Tarot de Lisboa, que está a organizar este mês o Mês Internacional de Tarot. Eu hoje tenho este prazer, nesta época muito especial, de ter comigo a Isabel Parreira, que vem apresentar-nos um novo baralho de Tarot. E este mês vai trazer muitos outros baralhos, não só de Tarot, mas oráculos, e sentimos esta energia tão bonita, tão interessante, que é esta criatividade, estas formas de nos ajudarem a chegar às essências do tarot, que são a criação dos baralhos. E eu vou-vos deixar então com a Isabel, para ela vos falar um bocadinho melhor sobre o que é o tarot de Portugal. Então, boa tarde a todos. Primeiro que tudo, para agradecer desde já ao João Caldeira esta iniciativa, esta oportunidade também para estar a apresentar o Tarot de Portugal. Depois para dizer, é uma realidade, Tarot de Portugal existe mesmo, e desta vez já está mesmo materializado. Isto dizendo porque foi um trabalho, foi um processo extremamente moroso. A ideia já vem de há muito tempo a esta parte. Houve uma série de indicações, de projetos que foram feitos e que estiveram na base depois na concepção de todas estas cartas. Foi uma ideia que foi apresentada publicamente em 2011, quando foi inaugurada a sede da Associação Inventarte, é uma associação da qual eu faço parte, e foi lançado o repto a alguns artistas plásticos que estavam presentes, que penso que na altura não nos terão levado muito a sério e acharam que isto de tarot não era uma coisa propriamente de artistas, quando afinal de contas tantos e tantos artistas plásticos conceberam as suas cartas de tarot. Já não direi um baralho completo, mas algumas cartas sim acabaram por ser concebidas por artistas plásticos desde sempre. Bom, nessa altura, como não houve propriamente feedback, então o artista plástico pegou no projeto, e que é o presidente da Inventarte, é artista plástico, como eu disse, aguarelista, chama-se Carlos Santos Marques, e foi ele quem concebeu todo este baralho, com indicações que, entretanto, eu entendia que deveriam presidir a cada uma destas cartas de tarot. A técnica utilizada, como disse, foi técnica da aguarela. Neste momento estão os arcanos menores completamente prontos, e a conclusão do baralho tarot está prevista para meados deste mês, portanto só para meados do mês de outubro é que ele estará pronto a ser então comercializado e chegar às mãos de quem entender adquiri-lo, evidentemente. Não porque houve aqui, enfim, sou um bocadinho suspeita para falar nisto, mas de facto a técnica da aguarela dá outro realce a estas cartas e às imagens. Chama-se Tarot de Portugal porque ele é feito a partir de símbolos tipicamente portugueses, desde logo a começar pela Torre de Belém, que é o nosso símbolo máximo, talvez, em Portugal e no estrangeiro. Não há estrangeiro nenhum que não tenha passado por Portugal, que não tenha ido visitar a Torre de Belém, ou que não tenha passado pelo menos ali na zona. E penso que é um baralho muito bem conseguido. Vamos ver agora depois qual vai ser a opinião do público em geral e das pessoas que também colecionam e que gostam de tarot. Vamos ver então. Pronto, isto deu-me esta ideia de que o tarot, que inspirou como escritora também, no fundo, e no fundo na sua experiência, que eu considero importante também como professora, o tarot é, no fundo, uma base de comunicação, de desenvolvimento de ideias, de procura, e isso sente-se neste baralho, não é? Não é à toa que levanta esta questão, porque se sente neste baralho, não é? Como é que na sua vida, de uma forma mais global, o tarot de Portugal e o tarot em geral entram? Bom, costuma-se dizer que nada é por acaso ou nada acontece por acaso. Na verdade, eu não sou taróloga, daí eu ter também aqui pedido ajuda ao João Caldeira, porque ele sim é um expert na matéria, eu não sou propriamente uma expert na matéria. De qualquer das maneiras, para dizer que
A primeira vez, agora é aquela, a primeira vez que tomei contacto com o baralho de tarot veio na sequência de ter pegado num livrinho que tinha vários jogos e um deles já no final era o jogo do tarot. E eu na altura estava com uma prima minha do Porto e disse-lhe, bem, mas isto, tanto quanto sei, há assim umas cartas específicas para isto, então tínhamos que ir comprar umas. E então lá fomos comprar um baralho de tarot que eu nem tinha ideia que havia uma panóplia imensa de baralhos, tive alguma dificuldade em escolher e percebia tanto de tarot tão pouco que na minha ideia eu só queria as 22 cartas dos arcanos maiores, portanto já não queria as outras, eram só estas, porque era assim a vaga ideia que eu tinha em relação ao tarot. Depois a senhora lá me explicou que não, que aquilo vinha tudo junto, era o pack todo, e eu lá comprei um baralho de tarot e quando cheguei a casa, entretanto, é que me pus a explorar o tarot com a minha prima, como disse, já então nessa altura na posse de uma série de indicações que vinham na caixinha, mas sem saber exatamente o que é que era. E portanto a partir daí comecei a pesquisar mais coisas e a ler mais coisas sobre tarot. E eu que até sou de literatura, senti uma coisa muito interessante em relação particularmente aos arcanos maiores, que é toda a simbologia que está por trás de cada uma destas cartas e dizer que há pessoas que acham que o tarot vamos ver o que é que acontece amanhã. Pronto, não, o tarot não é só vamos ver o que é que acontece amanhã. O tarot, sobretudo na parte do percurso dos arcanos maiores, dá-nos uma perspectiva de como estamos neste momento. Isto é quase como fazer terapia. É como quando estamos doentes e nos sentimos indispostos, entretanto vamos ao médico e pedimos que precisamos de fazer umas análises. Aqui claro que o tarot não nos vai fazer análises, nem nos vai dizer se precisamos de fazer mais algum tratamento, obviamente, mas é quase como se fosse um estado de espírito, é quase como se fosse um tratamento para a alma, chamemos-lhe assim, e que podemos ver se tomarmos como ponto de partida justamente o arcano 0, para mim é mesmo com o arcano 0 que eu dou início ao tarot, e até chegar ao arcano 21 com o universo. E portanto todas estas cartas estão ligadas entre si, portanto, e todas elas encerram uma mensagem que tem que ver connosco, tem que ver com o nosso processo de crescimento também, tem que ver com o nosso processo alquímico, se quiserem, tem que ver com a nossa maturidade, com a nossa experiência, enfim, tem que ver com a nossa humanidade. E portanto foi com esse intuito que este tarot foi concebido. Como disse, com muita simbologia e com uma imagem muito portuguesa. Então, uma das questões que eu ia aqui levantar é, aproveitando aqui algumas destas imagens, falarmos um bocadinho sobre elas, não é? Pronto, uma destas imagens será esta lua que agora vamos ver, que é lindíssima, e ela no fundo está-nos a convidar para esta viagem no profundo, não é? Sim, a lua, que aqui no baralho é a carta da noite e que eu resolvi chamar-lhe a carta da noite. A inspiração para o cenário de fundo desta carta, posso-vos dizer que é a Figueira da Foz, é a entrada na Barra no Rio Mondego. Aliás, o Rio Mondego a sair para o mar, obviamente, tem as 4 fases da lua. E tem uma feiticeira de costas a pedir conselho à lua. Essa luz que incide sobre o rio, que neste caso é o Rio Mondego, porque nesta zona, este é o Mar de Prata, é o meu Mar de Prata, porque sou figueirense, e portanto tem muito que ver comigo, tem muito que ver comigo enquanto pessoa, em todos os aspectos, tem muito que ver com a água, tem que ver com o mar. Eu sou uma pessoa de mar e adoro mar, e portanto neste momento em relação à lua, essa é a fonte de inspiração, é mesmo a entrada na Barra da Figueira da Foz. Vamos aqui então ainda espreitar um bocadinho outras cartas, e vou aqui rebuscar um pouco e vamos tirar aqui, vamos ver, cá está, esta carta que agora vos vou mostrar, é uma carta tão polémica, esta carta do diabo, que aqui não se chama diabo, não é? A carta 15, neste caso aqui chama-se a aposta, é uma imagem que transmite um cenário muito vicentino,
e mais uma vez porque eu também sou de literatura, evidentemente que tinha que ir buscar também um bocadinho aquilo que me é caro e que é muito português. Aliás, Gil Vicente foi o grande marco do teatro, não é? Na nossa história do teatro. A aposta porque quando se aposta em vida de acordo com a Barca do Inferno, não é? Por um caminho ou por outro, depois o destino, digamos, das almas, quando chegam às barcas, quer do céu, quer quer a barca do anjo, quer a barca do diabo, vão ter, evidentemente, o prémio, salvo seja, com aquilo que fizeram em vida. Neste caso, as personagens que estão representadas na barca do diabo e que são levadas concorrentes, como dá para perceber, penso eu, pela imagem, são a carta do El Fidalgo, a personagem Fidalgo, e a Brígida Vaz, que é a alcoviteira tão conhecida, personagens tão conhecidas do Alta Barca do Inferno de Gil Vicente. Vamos fazer ainda um bocadinho mais só desta viagem, procurando uma outra carta. E cá está uma carta que eu acho também muito interessante e muito polémica, porque é tão mal vista em geral, a carta do pendurado, que em algumas traduções, quanto a mim bastante erradas, passou a ser chamado o enforcado, e que aqui não tem esse nome, não é? Não, aqui chama-se o voluntário, porque a mensagem que está por trás desta carta prende-se com um sacrifício que não deixa de ser um sacrifício voluntário, digamos assim, daí pelo facto também de ser polémica. Das várias cartas que eu fui pesquisando sobre o enforcado, ele não está preso, por acaso aqui até é um mergulhador, digamos, e ele tem a corda para também poder emergir, não só submergir, mas emergir. Mais uma vez, o cenário é aquático, porque eu adoro mar, é simples, e como é tão tipicamente português, então, como plano de fundo temos uma caravela naufragada e vê-se a bandeira, não é, com a cruz de Cristo. Isabel, há ainda alguma carta que ache particularmente interessante e que tenha na sua mente? Se não, vamos tirar um pouco, deixar que a sorte nos indique. Vamos aqui procurar no computador mais algumas cartas. E temos aqui uma que eu também acho muito bonita. Esta carta da Roda da Fortuna, muito invulgar, não é? Pronto, a carta aqui chama-se o Astrolábio. Está aí uma roda, evidentemente, portanto isso é um aspecto visual da carta. É uma imagem destacada do interior de uma caravela, que era assim, à época das descobertas ultramarinas, e portanto que fomos navegar por mares nunca antes conhecidos, não é? E é isso que está por trás da elaboração desta carta. A relação ao facto de se chamar astrolábio, porque é um instrumento de navegação necessário à navegação, evidentemente, e pronto, e foi concebida desta forma. Podia ser de outra, foi desta. Não há ainda ali visivelmente os perigos que o mar pode encerrar, se nos aparecem figuras míticas como nós conhecemos da época das descobertas ultramarinas, mas justamente porque eu preferi, que foi uma opção, preferi que fosse apenas esta parte mais destacada do leme, justamente. É o homem que vai ao leme, quase que nos aponta para o mostrengo de Fernando Pessoa, aqui ao leme sou mais do que eu, e portanto foi essa a ideia que me inspirou para esta carta. Lindíssima, e para terminarmos temos que fazer um fecho, porque haverá outros apontamentos até muito sistematizados sobre estas cartas. Vamos revelá-las. Sim, podemos ver agora um bocadinho deste. Sim, vamos ver. Branca, não é? Nos faz lembrar a Beatriz Costa, é o invólucro. Pronto, vai sair. E pronto, e cá está. Tchan, tchan. Este é o aventureiro. Se calhar o João pode pôr as cartas dispostas de outra maneira, não sei, eventualmente. Pronto, são cartas que iremos pouco a pouco aprofundando nestes apontamentos, mas que aqui vamos apenas abrir para sentir um bocadinho do baralho. As cartas também se sentem
e elas têm aqui toda esta beleza. Este exemplar é particularmente bonito porque é todo em papel de aguarela, portanto tem uma qualidade, enfim, talvez não se possa espalhar tão facilmente, mas em termos de beleza é de facto muito, muito bonito. Muitas cartas de opção, como aqui a carta do vulcão em relação à carta da torre, a noite, que é a carta da lua, toda uma série de dia que aqui aparece ainda como êxito, mas que irá ser transformada na carta do dia, a Axés, o mundo, tudo cartas realmente muito bonitas em termos da sensibilidade, da arte e da história que nos trazem, porque no fundo percebemos a ligação de tudo. Estas cartas dão-nos a ligação com uma cultura, a nossa cultura. É uma das formas de exprimirmos as essências do tarot e a construção, a estrutura que o tarot tem. Mas há, de facto, claro que há muitas outras, não é? E eu gostava, provavelmente agora, de fecharmos com uma carta que é uma carta de integração, de harmonia, que aqui neste baralho é a carta do universo, uma carta muito bonita, que vamos aqui ver um bocadinho mais. Portanto, Isabel, é uma carta que foi inspirada. Como surge esta ideia da carta do universo? Pronto, então como fonte de inspiração, como eu disse, temos muitos elementos que são muito portugueses. Há aqui algumas cartas que nos apontam para a época das descobertas ultramarinas, daquela altura em que os portugueses de facto levaram novos mundos ao mundo, ou trouxeram novos mundos ao mundo, e entretanto a carta do mundo, que aqui se chama o universo, é o arcano 21, é a carta da exuberância, é a plenitude, é quase como o desfecho, o encerrar de um percurso que começa muito insípido ainda, como é o caso do aventureiro, embora ele até seja particularmente colorido, mas que depois vai fazendo o seu progresso, passando pela Axés, que não falámos nela, mas haveremos de falar, representa a Nossa Senhora de Fátima e os três pastorinhos, portanto isso é um símbolo também muito português, e finalmente o fecho de tudo e que denota esta parte da navegação. Há uma caravela muito pequenina que está aí desenhada também. Temos um avião na parte superior da carta e depois estas figuras míticas no canto inferior direito, que as sereias, eventualmente, que eram sempre maus presságios para os navegadores, não é? E, portanto, e que estão representadas também aqui, que eu quis que fosse colorido. Portanto, basicamente, os portugueses também foram colorindo o mundo e foi um bocadinho inspirada nessa ideia que eu quis que esta carta fosse mais exuberante, mais colorida. Basicamente é isso. É uma carta magnífica com que terminamos este apontamento hoje aqui, com a promessa de virmos mais fundo a mergulhar neste tarot de Portugal e a explorar, e ele ainda nos vai revelar ainda os arcanos menores, estou certo, não é? Mas pronto, hoje ficamos nestes aspectos tão gerais, mas tão bonitos já esta sensação do que é este novo baralho, do espírito que ele traz, da inovação que ele traz e também ao mesmo tempo da tradição do tarot, porque as pessoas às vezes perguntam como é que há tantos tarots e afinal qual era o verdadeiro. São várias formas de expressão das mesmas essências, uma reflexão sobre a cultura, sobre o mundo à nossa volta, e que este tarot traz, referindo-se muito à nossa cultura. Tem é de facto o pioneiro, tanto quanto me é dado saber. Acho que sim, tanto quanto eu sei, acho que não existe mais nenhum. Estava aqui a olhar porque, por exemplo, praticamente todos os pontos do nosso país estão representados aqui. Há pouco falámos de algumas cartas, por exemplo, no caso do astrolábio, que se reporta às descobertas ultramarinas, mas falámos, por exemplo, da aposta, que representa esse tal ambiente vicentino, mas Coimbra está representado, os Açores estão representados, a Madeira também está representada.
estrada, portanto há um bocadinho o Minho, Trás-os-Montes, Ribatejo, Alentejo, há aqui um bocadinho do que é simbólico em cada uma destas cartas e que vai buscar sempre uma parte do nosso país, seja, há outras que não são mais universais, o caso da astúcia, por exemplo, que representa até mais a tourada, enfim, isso é um bocadinho por todo o país, mas de resto todo o baralho tem uma representação de várias zonas do nosso país, continente e ilhas, está bem? Pronto. Obrigado, Isabel, até breve. Iremos voltar aqui de novo a falar neste tarô. Obrigada. E pronto, aqui fica um abraço do coração. E pronto, eu não posso deixar de terminar este apontamento sem falar que a Isabel esteve aqui também um bocadinho comigo nesta aprendizagem, nesta relação com o tarô, o que me dá um grande prazer. Porque a dada altura nós queremos saber sempre mais informação e eu estava a achar que para conceber este tarot precisava de uma recarga, digamos assim, de uma lufada, de ouvir alguém falar com outra experiência e também, mais uma vez, costuma-se dizer que não há coincidências, mas foi assim que cheguei ao João Caldeira, quase como toda a gente faz hoje em dia, fui ao Google e pesquisei e, portanto, saiu-me o João Caldeira na altura, com quem eu tive aqui ainda 2 sessões bastante animadas de tarot e de simbologia de cada carta de tarot. Aí sim fiquei com outra dimensão relativamente a baralhos de tarot que desconhecia em absoluto e pronto, e como sempre, e como todas as sessões com o João Caldeira, as nossas conversas são sempre como as cerejas, e devo dizer que terminam sempre com chá. Até já. Pronto, até já, até breve. Obrigado.